Boa noite. Refundação do memorando de entendimento. Depois, refundação do Estado Social. Depois, 4 mil milhões de euros. E no fim, provavelmente ninguém faz ideia do que restará. Por enquanto, é sobre esta tarefa que falamos na próxima hora. 3 meses foi o prazo dado pelo Governo para o essencial, mas afinal falamos de quê? Permite-me recorrer a Adriano Moreira. O antigo ministro diz que é preciso perguntar a Passos Coelho o que ele quer dizer com a palavra refundação, para que depois se possa ter uma conversa útil. Vamos falar da refundação do Estado e do que sobrará do Estado Social depois de 4 mil milhões de euros com os convidados da SIC Notícias, Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, Jorge Reis Novaes, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, constitucionalista, Pedro Adão e Silva, sociólogo e comentador da SIC e Pedro Pita Barros, economista. Muito boa noite a todos. E se não se importam, esta conversa começa com a pergunta do professor Adriano Moreira. Faz alguma ideia do que significa a palavra refundação na cabeça de Pedro Passos Coelho? Bom, eu acho que se pode ir até mais longe nessa pergunta, que é perguntar se terá algum significado real, ou se não é puramente, digamos, uma encenação para aquilo que parece ser relativamente simples, que é um corte dos tais 4 mil milhões de euros. Ainda hoje, aparentemente, a Comissão Europeia revelou que Portugal, uma das razões porque a Troika tinha dado a boa avaliação era por essa promessa de que se as coisas corressem mal com os impostos, cortava-se 4 mil milhões de euros e se levanta desde logo duas ordens de questões muito complexas e muito importantes. Uma que seguramente o Jorge Novaes gostará de abordar, que é, afinal, que são os poderes do Parlamento que aprovam um orçamento A, digamos, quando já se sabe que há um orçamento B que foi negociado com a Troika, mas, enfim, também não tínhamos já grandes ilusões sobre onde é que estava o poder orçamental em Portugal. E depois a questão real é que estes 4 mil milhões de euros, portanto, apresentados como refundação ou como ligados a esse movimento de refundação do Estado Social, vão se traduzir em cortes de 4 mil milhões de euros no Estado Social, que recorte significa na saúde, na segurança social, no ensino, na educação, se quisermos, e no combate à pobreza. Ou seja, nas áreas que, por definição, asseguram coesão social e nas áreas onde vão ser mais, onde vão atingir mais aquilo que é cada vez uma nova classe, que é a classe dos vulneráveis, aqueles que são atingidos por todo esse tipo de medidas e que não têm resposta. É muito impressionante. A minha faculdade, já que estamos aqui dois hoje, aliás, permita-me, Ana Lourenço, achar engraçado este debate em que só estão universitários, é raro, os professores de Direito ainda por cima a maioria, isto é um velho ping-pong aqui entre economistas, juristas, sociólogos e tal, saber who is the one to blame, ou pelo contrário, quem vai ser o salvador, mas muito obrigado por esta chamada também da universidade, que acho que tem sido muito afastada destes debates públicos, e nós, por exemplo, na Universidade de Lisboa temos um excelente reitor, é evidente, que lançou aquela ideia da universidade com C, para significar a universidade ao serviço da cidade, da comunidade. E nesse aspecto é bom que nos olhemos para isto. E lembrei-me justamente que a Universidade de Lisboa foi fundada em 1911 pela República, foi das primeiras coisas que a República fez, e foi fundada numa altura, enfim, em que o Estado Social ainda não existia em parte nenhuma e também não existiu em Portugal. A República era muito individualista, muito defensora dos direitos de raiz tradicional, mas foi criada numa preocupação de estender o ensino universitário e no mesmo diploma que criou bolsas de estudo, porque se considerava que era uma condição fundamental para a solidez da democracia e do Estado que o ensino superior fosse gratuito para as classes que não tivessem condições para aceder a esse ensino. E o que é impressionante é que depois dessa inspiração da República, que pôs termo a uma situação em que apenas havia uma universidade, a de Coimbra, que vinha há 500 anos, depois dessa inspiração, durante todo o período da ditadura, não houve qualquer reflexo significativo de direitos deste tipo, de educação, de saúde. A não ser, enfim, já muito perto do fim, Veiga Simão, por exemplo, um certo alejamento, a reforma de Marcelo Caetano da Previdência Social para os rurais, houve alguns movimentos, mas de qualquer forma chegamos, digamos, muito tarde em Portugal sem haver o tal Estado Social.
E o Estado Social que foi construído tem sido já de tal forma, digamos, escavado, que tirar-lhe agora 4 mil milhões de euros é, de facto, reduzi-lo a nada, a deixar uma situação de regresso a receio antes da Primeira República. Não me esquecendo que o professor Jorge Reis Novaes é um constitucionalista, eu não faço a mínima ideia o que é que são 4 mil milhões de euros. Mas a minha pergunta é, há algum governo, mesmo com maioria, tendo sido eleito legitimamente, nenhuma dúvida sobre isso, com o direito de fazer uma alteração desta profundidade sozinho? Pois, essa é uma questão importantíssima que remete para aquela questão de saber, numa situação destas, o facto do governo ter sido eleito, como disse, o facto do governo ter legitimidade democrática e se legitimam a fazer tudo aquilo que quer, isto é, de acordo com o seu programa, de acordo com a sua ideologia, pode fazer tudo o que quer ou, agora apelando ao meu domínio especial, ou a Constituição estabelece-lhe limites, positivos e negativos. E nesta altura já não seria apenas o governo que estaria envolvido, mas eventualmente outras instituições, como no caso o Tribunal Constitucional. E no fundo é a questão que se levanta. Ou seja, numa situação de acalmia, digamos, em que o sistema democrático funciona normalmente, a tendência é, para resolver este tipo de questões, este tipo de divergências e controvérsias, apenas na arena política, através da discussão e da deliberação política. Numa situação de crise, estas questões são muito mais complicadas, porque as pessoas, normalmente, pode acontecer, como é o caso presente, não encontram uma verdadeira representação política nas instituições democráticas. E, a certa altura, debatem-se com uma situação em que um governo é eleito com base num programa, que foi aquele que os portugueses legitimaram quando votaram nos partidos que agora sustentam o governo, e depois desenvolve uma política em grande medida contrária àquilo que tinha assinalado nesse programa. Portanto, remeter apenas para a arena política a resolução deste tipo de questões, à partida é num terreno que está minado, porque as pessoas quando votaram... Mas essa realidade que acaba de descrever, um programa político que leva partidos até ao momento das eleições e do governo que depois são contrariados na ação, disso nós vimos sempre. Sim, mas, a questão aqui é a dimensão. É a dimensão, agora. É exato, é o facto. Eu não me recordo de uma tão ostensiva contradição entre aquilo que foi prometido, aquilo que foi desmentido no período eleitoral e aquilo que se está a fazer agora. E nesta altura pergunta-se, estamos limitados então a sofrer isto sem possibilidades de reagir? E é por isso que se assiste nos últimos tempos a uma grande tendência para apelar ao Tribunal Constitucional, para procurar resolver as questões no Tribunal Constitucional. O que não é, digamos, o procedimento mais normal numa democracia, num Estado de Direito. Porque normalmente, com as instituições a funcionar regularmente, isso deve ser discutido na arena política. Mas nesta altura não é possível ignorar esse desfazamento concretamente entre aquilo que foi prometido numa campanha eleitoral e aquilo que está a ser feito. Tanto mais porque este tipo de decisões envolvem princípios constitucionais. Isto é, num Estado de Direito, em qualquer Estado de Direito, um governo, uma maioria política, nunca pode fazer tudo. Está sempre limitada. Por isso é que existe uma Constituição. Isto é, há democracias que funcionam tão bem que nem sequer precisam de Constituição, que não têm Constituição. O caso do Reino Unido nunca teve uma Constituição formal, mas não é a generalidade dos casos. E então, no nosso caso presente, cada vez mais se revela a importância de uma Constituição, porque maiorias pouco escrupulosas, se não tiverem esses limites, sentem-se à vontade, sobretudo relativamente às camadas sociais mais débeis, como, por exemplo, são no caso os pensionistas, os reformados, as pessoas que estão quase num nível de exclusão, num nível de pobreza. Quando essas pessoas não encontram verdadeira representação política, digamos que quem os pode salvar, entre aspas, em grande medida é o Tribunal Constitucional. Este apelo, digamos, que eu estou a fazer, de certa forma, é politicamente incorreto, porque, de facto, há uma pressão excessiva sobre o Tribunal Constitucional nesta altura. As pessoas estão a depositar excessivas esperanças naquilo que o Tribunal Constitucional pode fazer. Mas porque falhou tudo. Porque falhou tudo, exato. Porque é preciso compensar os déficits de funcionamento do sistema. E, por outro lado, isto não é contradição nenhuma com a natureza de um Estado de Direito. Porque aquilo que o Tribunal Constitucional fará, quando for chamado a intervir, é reagir de acordo com princípios jurídicos, de acordo com os princípios constitucionais, com os direitos fundamentais. Foi isso que o Tribunal Constitucional procurou fazer naquele último acórdão e, por isso, é incompreensível, digamos, a bateria de críticas que o Tribunal Constitucional sofreu quando toda a gente, praticamente desde
banqueiros, a comentadores, políticos, deputados, governantes, se sentiu autorizado a criticar o Tribunal Constitucional do ponto de vista jurídico, como se aquele acordo não tivesse sido um erro. Isto é uma profusão de constitucionalistas em Portugal como nunca se tinha visto. Portanto, sintetizando, eu considero que, de certa forma, as pessoas estão a depositar demasiadas esperanças no Tribunal Constitucional, mas, de facto, o Tribunal Constitucional tem aqui uma responsabilidade. E, sobretudo, quando olhamos para esses números, que são números astronómicos, é impossível admitir que isso possa ser concretizado sem afetar os direitos mais básicos das pessoas. E é sobretudo relativamente a esse tipo de situações que eu penso que a posição do Tribunal Constitucional nos próximos tempos será decisiva. Sobretudo relativamente àquele tipo de pessoas que estão a cair num nível de pobreza que precisam de um apoio. E que uma maioria pouco escrupulosa deixa as pessoas numa situação em que tem que haver alguém no sistema político, tem que haver alguma instituição que dê a proteção que no terreno político não lhe está a ser reconhecido. O Tribunal Constitucional não deve invadir a área política, mas tem mecanismos, tem princípios jurídicos, sem sair dos limites da sua função, de atalhar eventuais decisões menos avisadas. Mas é preciso que alguém peça ao Tribunal Constitucional para se pronunciar, não é? Sobretudo antes das leis estarem em vigor e antes das leis serem facto consumado. Porque depois das leis estarem em vigor, depois de ser criado um facto consumado, é muito mais difícil atalhar o problema. Isto é, nós em Portugal também, diferentemente do que acontece em muitos outros Estados de Direito, nós temos um tipo de fiscalização que é chamada fiscalização preventiva, que nem toda a gente tem. Na generalidade dos casos, este tipo de fiscalização não existe. E não existe porque, de certa forma, tem alguns riscos, que são os riscos de envolver um Tribunal Constitucional na discussão política. Ainda não há lei, a lei ainda não está em vigor, está a acabar de sair da Assembleia da República e já se está a chamar o Tribunal Constitucional. Isso, de certa forma, envolve o Tribunal Constitucional na discussão política e por isso é que poucos países consagram este tipo de fiscalização. Mas porquê é que alguns, como é o nosso caso, a consagram? Precisamente para evitar os factos consumados. Porque a certa altura, se não há esse tipo de fiscalização, as maiorias políticas jogam na política do facto consumado. Isto é, a lei entra em vigor, depois de estar em vigor já ninguém tem coragem de atalhar. E é por isso que a fiscalização preventiva é importantíssima. Mas para isso, como dizia, é preciso que alguém peça. Como nestas circunstâncias, a única pessoa que lhe pode pedir é o Presidente da República, é por isso que também todos os olhos agora se deslocam para Belém para saber o que é que o Presidente da República fará. Professor Pedro Pita Barros, vamos à economia e à forma como o discurso político tem posto esta questão, com algum pragmatismo. Não há dinheiro, ponto final. Não podemos manter este Estado Social, que o Primeiro-Ministro, relembro, em 2010 classificava como demasiado generoso. Há poucas semanas ouvimos o Ministro das Finanças dizer que os portugueses exigem demais para aquilo que estão dispostos a pagar. Números, quais são os números? Podemos manter algum apoio social ou não? Certamente, antes de entrarmos nos números propriamente ditos, temos que saber para onde é que queremos ir. E, na verdade, quando se fala agora em refundação do Estado Social, essa devia ter sido a preocupação no momento 1 da intervenção da Troika. Devia ser começado aí. Isto não é uma discussão que se faça em 3 meses. Vai ser impossível fazer uma discussão séria em 3 meses. Não vale a pena pensar nesses termos. Mas também não vale a pena pensar que vamos falar em refundação para cortar 4 mil milhões. Isso implica, cortar 4 mil milhões implica, de facto, mudar muito. E temos que saber como é que mudamos e para onde é que mudamos. Portanto, temos que arranjar quais são os princípios que, como sociedade, nos identificam para procurar alcançá-los dentro das restrições financeiras que são conhecidas e que temos. Nós temos várias formas de avançar aí. Nós temos formas de pensar como é que se organiza o próprio Estado nas tarefas que já tem e também pensar como é que o Estado se pode organizar em termos de quais são as tarefas que quer ou não quer fazer, em que quer ou não quer estar. E nós realmente temos aí mais margem para pensar do que apenas dizer vamos cortar. O que nós fizemos no último ano e meio, 2 anos, nestes últimos orçamentos, foi basicamente dizer o Estado vai continuar a fazer tudo o que faz antes, simplesmente vai pagar menos do que pagava. Seja a fornecedores que vendam serviços ao Estado, quer seja aos trabalhadores do Estado. Mas, no fundo, não houve nenhuma transformação da forma como o Estado está organizado. Portanto, se nós pensarmos que o Estado se pode organizar de forma diferente e provavelmente se deve organizar de forma diferente para os próximos 50 anos da sociedade portuguesa, então vamos aproveitar agora para ver quais são os princípios que lá estão. Isso pode dar um corte de 4 mil milhões, ou pode não dar um corte de 4 mil milhões. Mas devemos pensar antes no que queremos, para depois vermos qual é o corte que temos. Já não há tempo para isso. Mas vai ter que haver tempo para isso. De outra forma, teremos um caminho que assim passa a ser perigoso, com as tensões que o Jorge Reis Tavares estava a falar, das pessoas que recorrem ao Tribunal Constitucional por agora, e não sabe qual será o passo seguinte. E mesmo quando se fala que temos um memorando de entendimento, acho que nós temos visto que o memorando de entendimento, quer noutros países, quer mesmo em Portugal, tem tido alguma flexibilidade
desde que Portugal consiga apresentar um plano credível e tecnicamente sólido. Mas que a nossa responsabilidade não está só em cumprir cegamente o que vem de fora, está em termos uma proatividade de mostrar qual é o caminho que nós queremos fazer. Repare que quem emprestou dinheiro a Portugal, o que quer principalmente é recuperá-lo. E, portanto, se nós apresentarmos um plano credível em que se recupera esse dinheiro, tudo bem. Mas aí se chama-se renegociação e essa palavra assusta. É assim uma espécie de não se pode dizer o nome da coisa. Não precisa ser renegociação. A alternativa é essa palavra? Eu acho que é a alternativa. Eu acho que nós temos que pensar qual é exatamente a alternativa à palavra e propriamente à renegociação. Nós temos que perceber que o nosso problema neste momento, e isso é o que provavelmente assusta mais os famosos investidores internacionais, é Portugal não crescer. Se Portugal não crescer, por muitos cortes que faça, nunca vai ter dinheiro para pagar. E é isso que lá fora se olha. Quem falar com investidores lá fora percebe que a preocupação é essa. Nas instâncias políticas da União Europeia estão com a obsessão dos cortes e dos orçamentos. Mas quem empresta o dinheiro está com outras obsessões mais sólidas. Portanto, nós temos que jogar com os dois lados. Portanto, nós temos que começar a criar os instrumentos que nos permitam ganhar essa credibilidade, que vamos mudar alguma coisa, mesmo que não seja exatamente o que foi assinado no dia 1. Agora, esse é um papel que cabe a toda a sociedade e não é uma discussão que vai correr em 3 meses ou que vai decorrer em 2 dias, às tantas, numa sala fechada, em que depois dizem ou isto ou nada. Eu acho que isso simplesmente não vai funcionar. Nós temos que pensar quais são, de facto, os problemas que temos, quando é que sentimos as dificuldades do Estado funcionar, onde é que o Estado deve ir e onde não deve ir. Por exemplo, fala-se muito, ou entrou no léxico comum agora, a lógica de rendas excessivas, não é? Toda a gente diz rendas excessivas. Ninguém sabe exatamente onde é que estão ou o que são. Soa bem. Mas soa bem, não é? Agora, se nós pensarmos bem, o que é que está por trás das rendas excessivas? É um peso do Estado enorme, não só em termos do que o Estado faz, mas em termos de tudo aquilo que nós queremos pedir que o Estado faça para nos proteger. Isto é, há poucas reuniões ou seminários de um setor qualquer que não terminem com um apelo ao Estado para fazer qualquer coisa. Sim. Nenhum deles diz, eu quero que o Estado agora esteja quieto, que nós vamos tentar sair da situação em que estamos. E, portanto, nós temos também uma profusão de tentações de ir buscar o apoio do Estado, ou o poder do Estado. Eu já não digo apoio, digo o poder coercivo do Estado, muitas vezes, em estabelecer leis, regulamentos, regulações, o que quer que seja, que nos protegem de tudo e mais alguma coisa. E essa proteção também vai coartar a própria sociedade de se desenvolver, de procurar alternativas, de ver caminhos melhores. E nós temos que pensar como é que articulamos isto tudo com proteção social, como é que deixamos que a liberdade criativa faça crescer a economia. Esse é basicamente o grande drama que nós temos neste momento. Agora, eu não vejo como é que só com o objetivo de cortar 4 mil milhões chegamos aí. Porque, de certa forma, estamos a transformar o que devia ser o nosso problema, que é onde é que queremos chegar e como é que as limitações que temos nos impedem de lá chegar, com o tornar a limitação o problema único que existe. Isso, obviamente, não nos vai levar a lado nenhum. E é por isso que eu tenho muito medo deste debate da refundação do Estado Social, que eu acho que devia ter começado no dia 1 e não ser agora a contrarrelógio, só com o objetivo de cortar. Eu prefiro ganhar tempo e fazer chegar até o verão ou depois do verão e fazê-lo bem feito e ter uma decisão que dê para uma sociedade portuguesa para os próximos 20, 30, 40 anos, do que fazer uma coisa atabalhoada, que provavelmente, se for atabalhoada, não vai resultar. Pedro, olhando para as coisas como elas estão do ponto de vista político, para a forma como a maioria tem tratado o PS, já percebemos que esta discussão não será alargada e não será consensual. O professor já aqui há pouco falava da importância da coesão social e da importância que estas políticas de apoio social têm na função de serem são um fator de coesão social. Está tudo em perigo. Estes 4 mil milhões põem ainda mais em perigo. Estes 4 mil milhões, até para começar pelos números, há bocado tu perguntavas, eu não sei o que é que são 4 mil milhões, eu também não, mas sei que nós gastamos o orçamento de Estado em saúde 8 mil milhões. Portanto, 4 mil milhões é metade do que o Estado gasta em saúde, ou 2/3 do que gasta em educação. Para termos noção do que é que estamos a falar, são 6 mil milhões que se gasta em educação e 8 mil milhões em saúde. Portanto, quando falamos de 4 mil milhões, daqui a 3 meses apresentarmos um corte que significa metade do que gasta na saúde. Já sabemos que na saúde não será, porque o Ministro da Saúde já disse que na saúde não se toca, portanto, sobra a educação e a proteção social. A segurança social são cerca de 22 mil milhões, mais 8 mil milhões da Caixa Geral de Aposentações, 30 mil milhões, portanto, é por aqui, é disto que estamos a falar. Portanto, temos noção de que é que falamos quando falamos de 4 mil milhões. É metade do que o Estado gasta em saúde todos os anos. Portanto, imaginemos o que é cortar metade por cima de cortes sucessivos que foram aqueles que aconteceram nos 2 últimos anos. Eu acho que há aqui uma questão prévia a tudo isto, e que é bem exemplificativa de um problema que eu diria que é endémico à nossa sociedade, é que nós não sabemos ter bons debates.
não estou a falar deste hoje aqui à noite, mas em geral na sociedade portuguesa. Estamos no início. Este está simpático. Não sabemos ter bons debates porque temos uma capacidade quase única de estragar os debates logo à partida. A questão do tempo, já aqui se falou, esta pressão, de repente temos que resolver tudo em 3 meses, mas também a forma como o debate é colocado. Eu tenho dificuldade em responder à tua pergunta quando perguntas como é que será, qual é o impacto, porque nós não sabemos de que é que estamos a falar. Estamos a falar de quê? Começou por ser a refundação do memorando, como bem lembraste, a refundação do Estado, depois o Estado Social, e continuamos sem saber exatamente o que é que está em causa. Isto lembra-me de uma história de um senhor que queria escrever a Teoria Geral dos Buracos, que é uma história conhecida, e quando é confrontado ele diz: eu quero escrever a Teoria Geral dos Buracos. Eu pergunto: mas qual buracos? Os buracos que as crianças fazem na areia para fazer os castelos na praia, os buracos que os agricultores fazem para semear, os buracos que alguém da construção civil faz para pôr os alicerces num prédio, que é uma coisa sensata, há muitos buracos diferentes. Ele dizia: não, com indignação dizia: não, eu quero uma teoria geral que explique todos os buracos. Ora, isto viola um princípio de senso comum que todos partilhamos, que é: cada um destes buracos tem explicações distintas. Isto tem tudo a ver com a discussão em causa, é que é diferente falarmos do desequilíbrio das contas públicas, é diferente falarmos das funções sociais do Estado, é diferente falarmos de toda a despesa social, nós estamos a falar de tudo ao mesmo tempo. Porque uma coisa é, se queremos cortar, eu não sei porque é que partimos para a discussão com a asserção e o princípio de que temos de cortar no Estado Social. Sabes que estava já na doutrina social da Igreja, por exemplo, lembro-me sempre do Papa Paulo VI, do desenvolvimento a um novo nome da paz. Em que é que ficamos? Ficamos na aceitação passiva, ou antes, na aceitação passiva pelos cidadãos daquilo que a União Europeia está a obrigá-los a fazer e que é contra os princípios da União Europeia? Ou reconhecemos que os cidadãos que protestam contra isto estão realmente a reivindicar direitos seus, consagrados pela Constituição Portuguesa, mas também pela ordem jurídica europeia? E o que é extraordinário no que se está a passar, nós neste momento, se quisermos, deixando agora a China, enfim, se calhar não podemos deixar muito fora dos debates, como é evidente, mas recentemente sobre esta questão, austeridade, intervenção pública, não intervenção pública, no fundo temos um modelo que o Presidente Obama tenta conseguir pôr de pé nos Estados Unidos, enfim, com a oposição dos republicanos, Deus o ajude, espero eu, e portanto um modelo que de alguma forma é um dos modelos que pode vir a ser um dos mais progressistas do mundo ocidental em matéria de proteção social, não deixa de ser curioso dada a tradição contrária de ser os Estados Unidos o país onde toda a gente se resolve a sua vida na base individual. E depois temos um modelo europeu assente em austeridade, cortem, mandem as pessoas mais para a pobreza. E temos depois um terceiro modelo que se está a desenhar de uma forma clara e que é aquele que, por exemplo, o Brasil representa. Quando a Presidente Dilma esteve aí há uns 15 dias, 3 semanas, na Cimeira Ibero-Americana, foi, aliás, uma cimeira fantástica, porque normalmente aquelas cimeiras eram para o rei de Espanha e o primeiro-ministro de Espanha se exibirem em todo o seu esplendor. Enfim, o pobre do Presidente da República Portuguesa e do primeiro-ministro português também fazerem figura de europeus, e depois estavam os desgraçados do terceiro mundo e tal. O que é que aconteceu este ano? A vedeta foi, obviamente, a Presidente Dilma, que disse várias coisas extremamente pertinentes, uma das quais foi: o que a Europa está a fazer é um disparate, nós sabemos, nós já passamos por isto, a América Latina teve um atraso enorme por causa disto, como é que vocês podem estar metidos outra vez nisto? E disse uma coisa que tem a ver com a questão do Estado Social também. Como sabemos, uma das maiores realizações do poder político brasileiro foi tirar as pessoas da miséria. 50 milhões de pessoas nos últimos tempos. E a criação de uma classe média. Porque nós temos aqui uma questão, que é uma questão social, sem dúvida, mas é também uma questão económica. A Presidente Dilma tem a percepção clara de que essa classe média criou um mercado interno muito importante que permitiu o desenvolvimento do Brasil. Ora bem, cá, como por vistos tudo o consumimos é importado, porque os industriais acharam que era mais interessante ser banqueiros e desinteressaram-se da atividade industrial, os agricultores acharam tiveram que incentivos políticos para essas decisões sair, também. A pesca idem, e portanto com o argumento que tudo é importado não há qualquer preocupação em repor esse poder de compra que resultaria de uma classe média forte.
E, além de mais, há pouco eu estava a ouvir o Pedro Adão e Silva com as origens das políticas sociais, e ele tem toda a razão, mas há uma quarta origem, que, por exemplo, o Bismarck intuiu muito bem, que é evitar as revoluções. Portanto, eu diria que se eu fosse, digamos, um conservador, um político conservador, teria algum cuidado até onde é que podia ir. O Bismarck, aliás, fez uma coisa espantosa do ponto de vista histórico, que é, respondeu às reivindicações todas do movimento sindical da altura, portanto, deu-lhes aquilo que eles pediam e, ao mesmo tempo, ilegalizou os partidos socialistas. Portanto, fez as duas coisas. Mostra bem a eficácia das políticas sociais. Agora, esta solução, eu estou muito de acordo com muitas das coisas muito interessantes que foram aqui ditas num debate que, de facto, se pudesse ser replicado, este tipo de debate seria com certeza ótimo, mas não vai existir, de facto, até porque o argumento de que o PS disse que não queria e, portanto, não houve debate, porque afinal não queriam, os outros não são sérios, estão fora do arco sagrado da governação, não é assim que se chama, o arco da governação, portanto isso não interessa, são marginais e, portanto, não vai haver debate, é evidente. Mas seria interessante que houvesse um debate e que as coisas não fossem, como assinalou muito bem o Pedro Pita Barros, tomadas com esta rapidez. Mas tudo aqui é feito com rapidez. A rapidez com que estão a ser feitas as privatizações. E aí, mais uma vez, eu não sei, Jorge Novaes, se o efeito que isto vai ter para o futuro não é ainda mais complicado. Dentro de uma circunstância, e eu, de facto, se não se importa, aproveito a sua pergunta para o professor Jorge Reis Novaes. Já estava a passar-lhe a bola. Eu percebi muito bem, dentro de uma circunstância que ainda ontem era lembrada pelo professor Adriano Moreira, que é, nós estamos numa situação de protetorado. E, portanto, qual é o valor e o peso da nossa Constituição, dos nossos políticos, do Presidente da República, da Assembleia da República, perante esta contingência? Essa é também uma questão muito interessante, porque em Portugal estava-se a criar, de uma forma praticamente indiscutida e indiscutível, essa ideia de que, na situação excepcional em que estamos, deixa de haver regras, deixa de haver norma jurídica, deixa de haver as garantias como estávamos habituados. Agora há alguém que dita as coisas, por nós, lá fora e depois aqui, e as coisas funcionam assim. Aquelas velhas ideias que tínhamos sobre garantias, normas jurídicas, Constituição, isso tudo estaria ultrapassado por esta ideia de estado de exceção, um estado de exceção informal. E essa ideia estava a fazer caminho. E era esse caminho que foi feito, em certa medida, que estimulou, por exemplo, o facto do ano passado o orçamento ter sido aprovado, ter entrado em vigor, mesmo com o Presidente da República a dizer que era inconstitucional. A primeira vez que eu ouvi um Presidente da República dizer que o orçamento tinha normas inconstitucionais, mas, portanto, face à tal situação de excepcionalidade, tudo passava e tudo entrava. E foi nesse ponto que a última decisão do Tribunal Constitucional foi importantíssima. Agora, sem discutir se foi correta, se foi incorreta, teve pelo menos um resultado, a meu ver, fundamental daqui para a frente, que é a decisão por parte do Tribunal Constitucional que nós continuamos a ser um Estado constitucional. Continuamos a ser um Estado que tem uma Constituição e que os órgãos de poder político, independentemente dos acordos políticos que façam aqui ou lá fora, estão sujeitos à Constituição. E, portanto, ainda há juízes no Palácio Raton, ainda há juízes em Lisboa. Eu quero acreditar que haja, e de facto, a última decisão. Desculpe interrompê-lo, só lembrar-lhe que os juízes que estão agora não são exatamente os mesmos que estiveram no último acórdão e, portanto, temos que ver a mudança de juízes, não se reflete mas a última decisão do Tribunal Constitucional, eu não direi que foi unânime, mas foi quase unânime, ou seja, em 12 juízes houve 3 votos de vencido e desses 3 votos de vencido, dois desses juízes que votaram vencido disseram só voto vencido este ano, porque no próximo ano não. O Governo tem aqui esta oportunidade, mas no próximo ano já não. Porque o que o Tribunal Constitucional disse foi a única justificação que o Governo tinha para fazer aquilo no orçamento do ano passado era uma razão de eficácia. De facto, a urgência de responder à situação, aos problemas do déficit eram tão urgentes, por uma questão de eficácia era mais fácil, o dinheiro estava ali à mão, funcionários públicos, pensionistas, é dinheiro que está próximo, e, portanto, por uma razão de eficácia, essa era a única razão. Mas então o Tribunal Constitucional disse, mas se isso é assim, é só este ano. Nos próximos anos esta razão já desaparece. Portanto, se o tribunal, é verdade que os juízes mudaram, alguns juízes mudaram. Jorge, desculpe lá, se me permite, enfim, isto deve ser hábito de faculdade, interromper. Se me permite, Jorge, há outra coisa que é, digamos, as inconstitucionalidades a existirem este ano são diferentes das do ano passado. São menos evidentes, se quiser. São menos Esse argumento que estava a desenvolver... Não, mas é o argumento do Tribunal Constitucional. Eu não estou a dizer... Mas o Tribunal Constitucional não pode replicar puramente o argumento do Exatamente, ano não.
Aliás, em termos, eu concordo absolutamente com a decisão do Tribunal Constitucional. Isto fica uma discussão muito técnica, jurídica, muito mas para evitar isso, portanto, sem entrar nessa discussão, eu concordo com a decisão do Tribunal Constitucional, tenho algumas dúvidas sobre a fundamentação que foi feita, mas uma coisa, claro, que o Tribunal Constitucional disse foi, o Governo tem que apresentar uma razão para saber porque é que trata diferentemente estas pessoas. Porque é que trata diferentemente de pensionistas, por exemplo? Que é uma questão que tem que se falar. Porque é que um reformado, um pensionista, é tratado hoje de forma diferente de uma pessoa que está na ativa em termos daquilo que se lhe exige em termos de solidariedade? Porque é que ele deve mais solidariedade que os outros quando tem o mesmo nível de rendimento? Quando descontou uma vida inteira, quando estava a pensar que tinha agora estes anos de velhice, porque é que esta pessoa é obrigada a contribuir mais? Aquilo que o Tribunal Constitucional, no fundo, estava a dizer é que o Governo tem que ter uma justificação para isto, para este tipo de diferenciações. O que é que apresenta? E das razões que o Governo apresentava, o Tribunal Constitucional disse a única razão plausível é a questão da eficácia. Mas a questão da eficácia vale só para este ano. No próximo ano já não é um problema de eficácia. O Governo já teve tempo para retificar, refletir e retificar. E quando o Governo apresenta o mesmo tipo de medidas, isto é, está a reincidir, é verdade que os juízes mudaram, mas há uma estrutura de fundamentação, há o peso do precedente jurídico que tem que ser considerado. Portanto, eu quero acreditar que o Tribunal Constitucional, cuja decisão foi de uma enorme importância em relação àquela questão que estávamos a falar, portanto, de uma forma definitiva, é que a certa altura estava-se a criar aqui a ideia de, desde que as questões tivessem algo de político, desde que se tratasse de políticas públicas, não era com os juízes, não é com os tribunais, não é com o Tribunal Constitucional, é apenas com os políticos. Então perguntar assim, então o Tribunal Constitucional serve para quê? Para tratar de quê? De ninharias, de coisas que não têm importância nenhuma? Então por isso não precisamos de um Tribunal Constitucional, há países que não têm Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional serve para garantir este tipo de direitos que são o mais fundamental da vida das pessoas, como o direito ao trabalho, à saúde, à educação. E, portanto, quando o Tribunal Constitucional diz que a Constituição está em vigor, não há nenhum estado de exceção constitucional. Isso não tem relevância, não é argumento que funciona em termos jurídicos. Portanto, os titulares do poder público continuam sujeitos à Constituição, continuam sujeitos a estas garantias e essa afirmação do Tribunal Constitucional tem uma enorme importância. E, portanto, deu como que um cheque-mate àquelas posições que procuravam encerrar ali o Tribunal Constitucional no Palácio Raton, trata aí desses problemazinhos que o resto é agora com o Governo, passam lá, acordam-se com a Troika, etc. Isso mudou. E eu quero acreditar que daqui para a frente tem um perigo, tem um risco, é das pessoas passarem a acreditar então é tudo resolvido no Tribunal Constitucional. Não é isso que eu proponho, nem que defendo, mas de facto há um certo ativismo, não diria, é um ativismo de novo tipo, se quiser, que a esta altura se exige do próprio Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não pode olhar para esta coisa. Por exemplo, eu dou um exemplo, não é bem da minha área, mas a questão das pessoas que ficam desempregadas e que deixam de ter subsídio de desemprego. A certa altura, isto justificava-se num certo ambiente. O facto do subsídio de desemprego ter um limite temporal era justificado. Porquê? Porque como a economia conseguia reabsorver as pessoas que estavam desempregadas, não fazia sentido prolongar o subsídio de desemprego durante muito tempo. Isso obrigava as pessoas a serem proativas. Exato, a serem proativas. A partir do momento em que não é um problema das pessoas não quererem, é um problema de não poderem. E, portanto, vão ter que ficar vários meses, muitos meses, porventura anos, sem conseguir arranjar emprego. Quando a Constituição diz que as pessoas que estão em desemprego involuntário têm direito à assistência material, isso tem que ser levado a sério. Portanto, coisas que se admitiam no passado, que eram, por exemplo, limitações deste tipo, limitações temporais, nesta altura são inadmissíveis. As pessoas não podem ser deixadas numa situação de miséria total. Se nesta altura temos um casal de desempregados que deixa de receber subsídio de desemprego, como é que as pessoas vivem? Quando não têm condições para reentrar no mercado de trabalho. E isto é com o Tribunal Constitucional. Isto também é com o Tribunal Constitucional. Não é só com os políticos, mas é também um problema jurídico, é um problema de direitos. É um problema humano, não é? Depois vemos realidades como a de 10 mil crianças que vão para a escola sem tomar o pequeno almoço, por exemplo. Professor, porque acabamos de ouvir a palavra eficácia. Nós assistimos à execução do orçamento de 2012 e vimos o resultado que tanto surpreendeu o Governo nos seus falhanços. Este orçamento de 2013 parece exatamente a mesma forma, mas com mais força. Vamos ter muitas surpresas? Bom, surpresas provavelmente vamos ter, mas não aquelas que estamos a antecipar. Mas vamos ter diferentes, não? Diferentes como? Vamos ter mais cobrança de receitas? Ou... Provavelmente. Mas se eu antecipar, deixam de ser surpresas. À parte essa graça. Antecipe lá, se são boas, não parecendo ser boas, estamos ansiosos. O orçamento este ano eu acho que é diferente, tem uma diferença essencial relativamente ao do ano passado. O deste ano reflete de alguma forma uma certa fuga para a frente, no sentido em que não haver mais nenhuma outra solução
que se conseguiu encontrar, vamos carregar nos impostos a sério, forte e feio. E pareceu, quando foi apresentado, quase como uma solução. Então não quiseram as outras que nós falámos, então levam com esta. Isso. Que é a pior forma, que eu acho que é a pior forma de motivar todo um país também a sair da situação de Estado. Portanto. Eu acho que é inevitável que toda a gente sinta aquilo como um certo castigo, não é? E, portanto, é preciso... E a lógica de castigo que tem estado no próprio discurso político há ano e meio, mas tem de ser radicalmente mudada. Nós já devemos passar a fase da punição, não temos uma tradição luterana nem calvinista, portanto vamos mudar essa história do castigo. Nós entramos em dificuldades, eu acho que houve razões económicas para entrarmos em dificuldades, mesmo a história de que vivemos acima das possibilidades. Na altura em que isso começou, e se olharmos para o que se passava nessa altura, era perfeitamente lícito que as pessoas quisessem ter mais consumo, tinham baixado as taxas de juros, por exemplo, a prestação da compra de uma casa de 100 mil euros tinha passado para um terço do que era, passou de 1.800 euros para 400 ou 500 euros, e isso pôs mais dinheiro nas mãos das pessoas, de facto. Não foi só o crédito fácil, havia mais dinheiro na mão. E toda a gente dizia que íamos crescer quando entramos na União Europeia. E, portanto, era natural que as pessoas tivessem uma antecipação de padrão de consumo. E isso não tinha nada de mal, era perfeitamente racional. Tal como hoje, dado que aterramos desta forma violenta, as pessoas ajustaram o seu padrão de consumo. Nos últimos anos, se alguém ajustou o seu comportamento, foram as famílias, não foi o Estado. As famílias baixaram o consumo de bens transacionáveis, carros, televisores, plasmas, o que quer que seja, de uma forma estrondosa. As empresas privadas também? As empresas privadas também. E, bem, portanto, de alguma forma, se alguma coisa nós temos na sociedade portuguesa, é uma grande capacidade de adaptação, quer para o bem, quer para subir, quer para descer, quando é preciso. A questão é saber o que mais conseguimos fazer além disso. E, portanto, todo este orçamento de 2013 pode ter várias surpresas lá metidas. Agora, o grande drama que nós temos é, de facto, o desemprego. E é daí que podem vir surpresas boas e surpresas más. E eu digo surpresas boas e surpresas más porque não ponho fora do caminho a possibilidade das pessoas agora, numa situação em que estamos a aterrar, finalmente começarmos também a ter uma maior mobilidade dentro do próprio país e até de aceitar empregos fora da área onde nós os tínhamos antes. Isto porquê? Porque se uma coisa nós aprendemos, ou devíamos já ter aprendido com esta situação de crise, foi que os empregos que estávamos a criar não estavam a criar crescimento de produtividade, crescimento de riqueza suficiente para sustentar o que estávamos a fazer. Sim. E, portanto, o que a economia portuguesa vai produzir daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos vai ter que ser diferente daquilo que foi há 3. Isso significa que muita gente vai ter que mudar de profissão, ou pelo menos mudar de profissão diária de atividade. E, infelizmente, não conseguimos fazer isso com o crescimento a mais numas áreas que ir buscar pessoas às outras. Estamos a fazer pela forma mais dura, que é levar as pessoas ao desemprego, a situações de vulnerabilidade, e eu gosto bastante dessa palavra porque acho perfeitamente adequada, de vulnerabilidade quase extrema, para depois eventualmente conseguirmos recuperar. Agora, pode ser que Portugal consiga ter a capacidade de fazer uma recuperação mais rápida nesse campo, através do lado privado do que estava a ser antecipado. Se houvesse financiamento à economia, a banca está a fazer esse papel? A banca ainda não está a fazer esse papel e tem que se procurar alternativas para esse papel. E se não for a banca portuguesa a fazê-lo, acho que se devia convidar banca estrangeira a recuperação mais rápida nesse campo, através do lado privado do que estava a ser antecipado. Se houvesse financiamento à economia, a banca está a fazer esse papel? A banca ainda não está a fazer esse papel e tem que se procurar alternativas para esse papel. E se não for a banca portuguesa a fazê-lo, acho que se devia convidar banca estrangeira que esteja interessada em fazer isso, e, portanto, não sei porque é que um bom projeto não há de ser financiado, ir buscar isso, como se calhar até tem alguma potencialidade a ideia que foi já aventada de um banco de fomento. Que, em qualquer caso, o que traz sempre é sempre uma concorrência acrescida no setor bancário português, que tem que ter alguma capacidade de canalizar fundos para investimento. O nosso drama neste momento é o desemprego, mas só vamos conseguir resolver o desemprego quando começarmos a ter também algum investimento. Nós vamos conseguir ter algum investimento interessante se conseguirmos ter capacidade de poupança nacional que depois tenha forma de ser canalizada para esse investimento. E nós temos aqui, de repente, sinais muito contraditórios em várias áreas. Por exemplo, a poupança continua a ser castigada de alguma forma. E enquanto ela for castigada, não há poupança mais do que aquela poupança que agora está a ser feita e que eu estou convencido que vai aumentar a taxa de poupança, mas que é uma poupança de sobrevivência. Como nós não sabemos o que é que vai ser o futuro dos próximos 2 anos, vamos criar uma reserva para saber face às dificuldades. Agora, em algum momento, teremos que passar a usar também essa poupança para fazer investimento. E aí vai ser preciso haver mecanismos que canalizem a poupança que as famílias eventualmente consigam fazer para investimento produtivo. Se não for os bancos, devem-se pensar noutros instrumentos. E aí temos que ter a imaginação de perceber que outros instrumentos é que conseguimos
pôr a concorrer com a banca tradicional. Posso, uma coisa muito pequena que tem a ver com uma coisa que o Pedro Pita Barros dizia, que eu acho que é sobre a questão de financiamento aos projetos. Eu não sei se há grandes projetos para financiar, julgo que não há. Mas, por exemplo, se trabalhássemos a sério no microcrédito... Pequenos projetos, exatamente. Em vez do tal banco de fomento, que também tem função, mas... Houve uma experiência positiva na Índia há uns anos. Claro, nasce no Bangladesh, como sabe, na Índia, em tudo, mas aparentemente continua a pensar-se que é uma coisa muito terceiro mundo. Ora bem, para aquele tipo de mobilidade para que o Pedro Pita Barros estava a apontar e que pode ser útil para a sociedade portuguesa, o microcrédito, o apoio aos agentes económicos individuais seria fantástico. Isso, porque é que não se faz, não sei. Porque provavelmente não é esse o formato de economia que este governo prevê. É abrir um bocadinho a capacidade de entrar no sistema bancário de novos operadores, seja portugueses, seja de outro mercado, etc. É tentar dizer. O microcrédito tem alguns perigos, que chegamos à conclusão que o microcrédito começou muito bem, mas depois, conforme se foi tendo sucesso, começou também ele próprio a querer gerar créditos mais avultados e a armadilhar depois as pessoas dentro da armadilha do microcrédito. Portanto, são problemas complicados de pôr, mas o microcrédito aqui em Portugal não seria tão pequeno como foi no Bangladesh, teria que ser um bocadinho maior para, por exemplo, convencer um engenheiro de uma empresa a sair e a criar uma outra, mas é uma excelente ideia de caminho. Não é preciso muito, exatamente. Senhores, eu agradeço que tenham aceitado este convite da SIC Notícias e que este, de facto, tenha sido um debate útil, quem sabe até para quem vai tomar decisões no âmbito dessa refundação do Estado. Muito obrigada aos quatro. Fechamos esta hora. Relembro que toda a informação pode ser seguida e atualizada em sicnoticias.sap.pt e também na SIC Notícias Interativa. Vem aí o Augusto Madureira com o Jornal da Meia-Noite. Até amanhã.